No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Matheus, eu me lembro como se fosse hoje. No mesmo instante, eu senti uma coisa forte no meu coração. Sabe, aquelas histórias de amor à primeira vista? É, meu amigo, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Olha, Matheus, eu já tinha ido conversar com a minha futura patroa, a dona Teresa. Nós já tínhamos acertado tudo, sabe? Tava tudo certinho. O dia de eu começar a trabalhar, o salário, os horários. Mas até então, até aquele momento, nas vezes em que eu estive na casa dela, eu ainda não tinha visto o filho dela, a gente ainda não tinha se encontrado. Mas no meu primeiro dia de trabalho, eu estava indo dormir no emprego, né? E foi até mais tarde. Quando ele chegou em casa, eu vi ele chegando, Matheus, eu vi o filho da dona Teresa chegando, o Rafael. Naquele mesmo instante, eu senti aquele choque, sabe? Aquele amor mesmo, aquela paixão à primeira vista. Eu era muito tímida e inocente. Eu quase não conversava e ele também era muito reservado. Mas aquela paixão, Matheus, aquele amor à primeira vista, ele crescia dentro de mim. A cada dia. Passou algum tempo, já no trabalho, a dona Teresa então me fez um convite. Ela perguntou se eu não queria ficar morando ali na casa. Ela tinha um quarto ali sobrando na casa. Eu pagava aluguel, morava longe. Isso iria me ajudar nessa despesa de aluguel e, por outro lado, também ajudaria a evitar atrasos com o ônibus, com a confusão dos transportes, aquilo tudo. Então eu não pensei duas vezes, eu aceitei. Eu passei a morar na casa da dona Teresa. E foi aí, Matheus, que numa dessas noites, enquanto eu dormia, eu acordei com alguém me tocando. E era ele, era o Rafael. Ele estava me acariciando naquele momento. Naquele instante, sabe, eu gelei, eu fiquei com medo. Eu pensei até que eu poderia estar sonhando, mas não estava sonhando, era real, ele estava ali. E quando eu percebi, ele apenas fez aquele gesto de silêncio, sabe? Quando eu ponho o dedo na boca, assim, ó. Psiu, psiu. Ele fez aquele gesto e saiu do quarto. No outro dia, então, eu criei coragem e fui até ele. Perguntei para ele: ô Rafael, o que tá acontecendo? Por que você fez isso? Você tá louco? Você tá louco, menino? E ele, Matheus, muito tímido, eu percebi que ele ficou muito envergonhado, ele não sabia aonde enfiar a cara, sabe? Ele me pediu desculpas, ele me pediu 1000 desculpas e disse que tinha ficado envergonhado. E disse também, Matheus, que desde a primeira vez que me viu, não tinha conseguido parar de pensar em mim, não tinha conseguido me esquecer. E eu perdoei, é claro, e prometi que não contaria nada para a mãe dele. Depois disso, Matheus, depois desse fato que aconteceu entre nós, eu notei que ele ficou mais distante. Talvez realmente tenha ficado com muita vergonha. Mas sabe de uma coisa? Dentro de mim, aquela paixão ela só crescia. E eu já não aguentava mais. Não aguentava mais ficar daquele jeito que eu estava, ele distante. A gente mal se falava. Até que uma noite, Matheus, eu tomei coragem. Eu tomei coragem e fui até o quarto dele e repeti o gesto que ele havia feito comigo. Ele acordou assustado, sabe? E disse que eu deveria estar sonâmbulo. Olha a ideia. Ele falou que eu poderia estar sonâmbulo. O que está acontecendo? Você está sonâmbulo? E aí, Matheus, naquele dia, quem ficou sem graça foi eu. Passaram-se os dias e aquela dúvida ficou pairando no ar.
Será que ela realmente estava sonâmbula? Ou será que ela realmente queria alguma coisa? E até que numa noite ele foi até o meu quarto. O meu coração parecia querer sair pela boca. Foi ali, naquele momento, em que a nossa história, ela começou. Rafael foi o primeiro grande amor da minha vida. Mas o destino, Mateus... o destino, como sempre, né? Comigo ele não foi nada generoso, nem um pouco. Um tempo depois, Dona Teresa, ela precisou cortar algumas despesas devido à compra de um carro e eu acabei tendo que procurar outro emprego. Mas mesmo assim, Mateus, eu continuei amiga dela, sabe? Eu continuei amiga da Dona Teresa, eu a visitava e de vez em quando eu dormia lá. E era nesses momentos, quando todos já estavam deitados, eu e o Rafael, a gente se encontrava, sabe? Era muito bom. Mas olha, tudo mudou. Tudo mudou quando a prima dele chegou de Belo Horizonte. Ela veio passar férias em Campinas. A prima dele, que se chamava Mariana. A pedido da Dona Teresa, eu comecei a sair com a Mariana para mostrar a cidade, para passear, para fazer amizade. Mas o que eu não imaginava é que no mesmo quarto que já tinha sido meu, naquele mesmo quarto onde eu conheci o meu primeiro grande amor, Mariana começava a viver uma história com Rafael. Sabe, a minha primeira atitude foi de não acreditar. Eu não acreditei. Eu falei, não, isso é mentira, não tô vendo uma coisa dessa. Até que um dia eu vi com meus próprios olhos a sombra dos dois se beijando na garagem. Aquilo para mim foi como uma punhalada no meu peito. O que era o meu sonho, o que poderia ter sido a minha realidade, estava sendo entregue a outra pessoa. Hoje, Rafael e Mariana são noivos. E eu só me arrependo de uma coisa, sabe? De não ter deixado ele contar para a mãe que ele me amava, que ele me queria, sabe? Ele quis fazer isso, ele me pediu, mas eu não deixei. Eu não deixei por causa de medo, sabe? Medo de julgamento. Talvez, quem sabe, se eu tivesse permitido, né? A mãe dele é minha amiga, ela gosta de mim. Quem sabe hoje a noiva que estaria se preparando para o matrimônio não seria eu. Mateus, o Rafael foi o meu primeiro amor. E mesmo com o tempo passando, eu não consigo esquecê-lo. Eu escrevo essa carta porque já não tenho mais coragem de falar com ele frente a frente. Mas precisava, pelo menos uma vez, pelo menos uma única vez, dizer para ele: Rafael, eu te amo. Aqui quem escreve é a Camila. Camila de Campinas. Essa é mais uma história. História que o tempo não apaga. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.